Olá pessoal, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para estarmos trabalhando mais uma lição desta feita, a lição de número 3, a lição de jovens, onde estaremos falando sobre o tema O Messias já veio. É a lição que será ministrada no domingo, dia 16, né, agora do mês de abril, segundo trimestre, e estaremos trabalhando alguns detalhes importantes nessa lição. Já quero fazer, desde o início, uma ressalva sobre o título, o Messias já veio, né? Eu coloquei aqui uma imagem, né, relacionada ao Cristo, né, reinando, né? E ali o Messias já veio. Estaremos trabalhando esse tema porque, na minha opinião, né, a minha opinião não é absoluta, mas eu acho que o tema que foi sugerido para a lição não bate muito bem, né? Não concorda muito bem com o Salmo 2. Eu vou explicar por que eu penso assim. Estaremos mostrando que a lição ela é muito mais escatológica do que atual. Ela é até um pouco complicada para trazermos uma aplicação pessoal na nossa vida. Né? Por quê? Porque é uma lição voltada para a escatologia messiânica. Eu sou o presbítero Marcelo, né? Congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, também sou professor de Escola Bíblica Dominical e nós estamos ministrando neste canal as lições de jovens e também as lições de adulto. Você que está chegando agora, está visualizando este vídeo, que possa também estar visualizando a outra aula para estar nos ajudando, dando seu like, né, também compartilhando, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, porque ao ativar o sininho você será notificado das lições que estaremos postando aqui. Inclusive é importante você fazer isso, porque talvez você quer acompanhar a sequência da lição e você ativando o sininho, toda vez que eu postar uma lição, toda semana eu estou postando uma lição, você vai receber a notificação para você não perder nenhuma. Né? Talvez você quer acompanhar, né? Então você tem essa oportunidade de estar aqui no canal, estaremos trabalhando temas mais teológicos. Eu gosto sempre de dizer isso, que eu não trabalho como se eu estivesse selecionando uma classe, né, de alunos normal, eu gosto de trabalhar com a parte mais visada para auxílio a professor de escola dominical. Por isso, a gente trabalha um pouco mais teológico nessa lição. E você pode fazer seus comentários, né, fazer suas perguntas. Estamos aqui na medida do possível para poder estar respondendo a todos vocês. Muito obrigado por estar comigo, por estar assistindo aí. Quero pedir a você que continue até o final do vídeo para você aprender um pouco mais sobre esse salmo tão importante que é o Salmo 2, sobre algumas importantes lições que estaremos trazendo aqui numa visão escatológica. Fica até o final para que possa nos ajudar também na divulgação deste vídeo aí. Então, a nossa lição diz, recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Salmo 2, versículos 7 e 9. Resumo da lição. Quem submete ao reinado e ao senhorio de Cristo Jesus tem sua vida completamente ordenada por Ele. Então, isso é fato, né? Quem entrega a sua vida ao Senhor tem a sua vida totalmente ordenada por Ele. Nós estaremos trabalhando então aqui, esse é o resumo da lição, aquela ideia que a lição quer trazer, né? Ainda que eu vou mostrar aqui que o Salmo em si, ele não dá muito essa ideia no sentido mais pessoal, mas ele é mais escatológico e também no sentido de nações, mas é uma ideia também que é muito válida, né? Quem submete ao Senhor tem a sua vida completamente ordenada por Ele. Então nós estaremos trabalhando aí essa visão do Salmo. O Salmo 2 é uma tipologia baseada em Davi, que mostra que o Messias era Jesus e que virá para reger as nações e cobrar daquelas nações que não aceitarem o seu senhorio. É um salmo que aponta para o reino messiânico futuro esperado por Israel. Então a gente vê aí, né, o próprio salmo já está bem claro aí, o Messias que virá, porque a lição diz que o Messias já veio. Nesse caso do Salmo 2, ele não veio, ele veio como Messias, profeta e sacerdote, ele veio como cordeiro, ele tinha unção sobre ele, mas a unção de rei, que é uma unção separada, diferente, ele só vai exercer essa função como rei mesmo sobre as nações é no milênio. Estaremos trabalhando sobre isso aí. Então nós temos aqui a divisão do salmo. Este salmo se divide em 4 partes.
A primeira são blocos de versículos, de 3 versículos cada. As nações se amotinam, o Senhor zomba deles, o filho proclama o decreto, o conselho dado aos reis para obedecer ao ungido do Senhor. Essa divisão é subjugada, é sugerida pela lógica e também pela forma poética do Salmo, que se divide em 4 blocos de 3 versículos cada. Então é importante observar que aqui, como eu falei, essa questão da unção, né, o Senhor zomba deles, o filho manda o seu decreto, está tudo relacionado ao conselho dado aos reis, não às pessoas, mas aos reis, para obedecer o ungido do Senhor. Então não é as pessoas, não é a mim, mas é uma nação, as autoridades das nações. Então nós vamos trabalhar, o Salmo ele trabalha dentro desse viés. Não dá para eu sair fora, senão eu estarei forçando o texto, né? Então as nações, o quarto bloco mostra o conselho dado às nações para obedecer ao seu ungido, que no caso ungido aqui, ungido como rei do rei, Senhor dos senhores, né? A rebelião contra os ungidos de Deus. A importância do Salmo 2. Não se sabe ao certo se esse salmo é de Davi, assim como também o Salmo 1, não se sabe se é um salmo de Davi. Por quê? Porque no original não aparece o título do salmo. Esse título vem aparecer só na Vulgata, que é a Bíblia de Jerônimo em latim, ou na Septuaginta, que é a Bíblia grega. Mas na Bíblia original hebraica não aparece o título desse salmo. Supõe-se que é de Davi pela maneira como ele foi escrito, pela maneira que o texto ali é explanado e também por iniciar o saltério, do qual 73 são salmos de Davi. Então acredita-se que pela montagem ali o escriba entendeu que o salmo é de Davi, mas não dá para provar teologicamente que seja um salmo de Davi, mas, apesar de muitos outros salmos de Davi ser muito parecido com esse. Segundo Spurgeon, esse salmo mostra Davi estabelecendo o seu reinado e vencendo os inimigos. É um salmo que sustenta um caráter duplo. Então Spurgeon, ele afirma, né, que é de Davi, Charles Spurgeon, ele fala que é um salmo de Davi, mostra que ele tem um caráter duplo, um literal e outro alegórico, tendo em vista o Davi literal e também o antitipo de Cristo, né? Algumas coisas nesse salmo não se aplicam a Davi, como por exemplo, tu és meu filho, né, versículo 8, eu te darei os confins, né, da terra, e beijar o filho do homem. Isso é interpretado em relação a Cristo. Atos 4, 24, 3 e 33 e Hebreus 1, 5. Então esses termos não são usados a Davi. Davi não é chamado de tu és meu filho, filho de Deus, né? Ele é meu ungido também. Davi também tinha unção de rei, né? Então ele poderia ser chamado de meu ungido, do Messias, mas filho de Deus, gerado por Deus, não. E também beijar o filho do homem também não é um termo direcionado a ele, né? E dar o confim da terra também para Davi, isso não é fato, porque Davi reinou, ele teve um reino, mas ele não dominou todos os confins da terra, não. Então a gente vê que é uma profecia voltada para um reino futuro, né? A rebelião das nações. Então aqui, olha para você entender. Se nós estamos falando de um salmo messiânico, aqui está uma prova que as nações se rebelaram. Não é a nação, porque para Deus, quando se converte, não existe nação, não existe etnia, não existe língua. Para Deus é um povo só. Paulo fala que nele não há grego, não há judeu, não há cita, não há bárbaro, são todos filhos de Deus. Então nação é para separar exatamente as etnias, né? Então as nações se rebelam, né? Aqui nós temos o primeiro bloco, o versículo 3, de 1 a 3, uma referência ao período da grande tribulação, onde as nações lideradas pelo anticristo tentará lutar contra o Cordeiro. Em Apocalipse 17, 14, você vai encontrar essa referência. O Cordeiro os vencerá porque é o Senhor do Senhor e Rei dos Reis, né? Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Nesse período, as nações acharão que poderão vencer o Cordeiro, algo que será impossível. Nesse período, o anticristo haverá cegado as nações para acreditarem que poderá vencer a guerra. Isso é fato, né? O diabo ele sempre vai cegar as pessoas para achar que pode lutar contra Deus. Quantas pessoas nos dias de hoje, por não acreditar em Deus, chega até a desafiá-lo, né? Muitos cientistas que duvidam da existência de Deus, chega até a desafiá-lo. Então é importante entender que isso é porque as pessoas são cegadas, que quando a pessoa passa a conhecer Deus, ele não tem a audácia de fazer isso. Quando os magos de Faraó tentavam imitar os milagres de Moisés, chegou uma hora que eles falaram, não dá mais, esse é Deus, é um Deus diferente, é um Deus mais forte, não dá para encarar, eles tiveram que parar. Então, mas o anticristo no milênio, na grande tribulação, ele vai colocar tanta credibilidade nas pessoas em relação a si próprio, que eles vão achar que ele é mais poderoso do que o próprio Jesus, que estará vindo para reinar
no milênio, né? E aí o Salmo mostra que o rei vai rir deles, né? A rebelião contra Deus é tolice. Se uma pessoa não servir a Deus, servirá a outra. Às vezes as pessoas acham que estão livres por não ter compromisso com Deus. Fazem o que querem, porém isso é pura ilusão. As consequências de não servir a Deus irá repercutir na eternidade. O mundo é passageiro com as suas ofertas. Cuidado, por causa do passageiro poderá perder o eterno. Então o que acontece? As pessoas, pelo fato de Deus não trazer uma punição imediata, as pessoas pensam que são livres, né? Na verdade estão presas ao pecado. E acham que nós que não fazemos o que eles fazem, somos presos. Na verdade nós somos livres, porque podemos fazer e não fazemos. Então eles são presos, acham que estão livres, e nós somos livres, acham que nós estamos presos. Mas na verdade a Bíblia fala que a verdadeira liberdade é em Cristo, né? Ele vos libertará. Então é importante ter isso em mente aí, né? Senão você pode estar trocando o agora, né? Hoje existem até muitos evangelhos de prosperidade que prega uma vida boa, próspera aqui na terra, tirando a pessoa do foco da eternidade, porque Jesus falou que onde estiver o teu tesouro, estará também o teu coração. Se você está numa igreja preocupando só com bens materiais, só em ser abençoado, você corre um grande risco de estar numa igreja e perder a tua própria salvação. Como diz a Bíblia mesmo, o próprio Jesus falou, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então existem muitas igrejas que estão trabalhando dentro desse viés de prosperidade e não se prega a salvação nem confronta mais o pecado. Então é importante ter esse cuidado aí. Ungido. O ungido pedirá contas. Como Deus contempla a rebelião dos homens? No segundo bloco, temos uma resposta de Deus em forma de antropopatismo. Esse termo significa sentimentos humanos atribuídos a Deus, tipo zombar, escarnecer, rir, né? São coisas atribuídas a Deus, mas são sentimentos humanos. Então a gente chama antropopatismo, né? O texto diz que Deus se rirá deles. Isso se dá pelo fato de os homens não ter noção do que é tentar contra o seu ungido. Há pessoas que acham que poderão enfrentar Deus pelo fato de não o conhecer, mas ninguém pode contra a soberania de Deus, né? Então, quando as pessoas não conhecem Deus, ele vai realmente enfrentá-lo, né? As nações enfrentavam o Deus de Israel e abusavam, né? Murmuravam, como Ezequias, por exemplo, chegou a falar que Ezequias estava confiando em um Deus que não podia contra ele, né? O Senaqueribe. Por quê? Porque ele destruiu muitas nações que adoravam Deus falsos. E Ezequias fala, Senhor, porque o deles não era Deus, né? Então, mas eles não conheciam o Deus de Ezequias, para eles era um Deus como qualquer outro e desafiava esse Deus. Porque quando se conhece Deus, ninguém pode contra a sua soberania. O ungido do Senhor regerá o mundo, todo mundo. Aqui temos o terceiro bloco, mais uma profecia que aponta para o reino milenar, onde as nações estarão sendo governadas pelo Messias, que está governando a partir da Nova Jerusalém e através dos seus súditos, o povo de Israel. Então a gente vê mais uma vez aqui o Salmo 2 apontando para o milênio, né? Eu vou deixar isso durante toda essa aula bem claro. Esse Salmo aponta para o milênio, esse Salmo aponta para o final dos tempos, para depois do arrebatamento da igreja, onde haverá momentos nesse Salmo que fala da grande tribulação e momentos que fala do próprio reino messiânico, que é o reino milenar. Por isso que eu falo que esse Salmo, né, o próprio título da lição, eu acho que não encaixou muito bem com o Salmo, que o Messias já veio, ele não veio. Como rei, ele não veio ainda, ele virá, né? E não é para a igreja, porque para a igreja ele vai vir como Senhor, né? Mas para Israel ele virá como Messias ungido, o rei ungido, que eles esperam da descendência de Davi. É só para entender que é um efeito muito mais escatológico, né? Então ele vai estar governando sobre as nações. Por isso que o Salmo começa com as nações se amotinam, porque na grande tribulação elas vão se rebelar. Mas no milênio, aquelas nações que ficaram do lado de Israel, porque nem todas as nações vão aceitar o anticristo, por isso que haverá guerra entre nações também, será um período de guerra, algumas nações vão ficar do lado de Israel, ou não vão se aderir ao anticristo, e haverá muita mortandade, porém essas nações passarão para o milênio. Porque há pessoas que acreditam que todos que estiverem na grande tribulação vão morrer nas mãos do anticristo ou nas taças da ira de Deus. Não vai. Por quê? Porque no milênio você encontra nações. Se todas as nações morressem na grande tribulação, não haveria nação no milênio, haveria somente a nação de Israel. Mas lá encontra nações que a Bíblia diz que andarão na luz de Israel. Então, ele vai governar lá. Então, esse Messias que o Salmo 2 fala é o Messias rei. Não é o Messias profeta, não é o Messias sacerdote, não é o Messias pregador,
não é o Messias Cordeiro, por isso que é bom deixar isso bem claro. Ele já veio como Cordeiro, morreu como Cordeiro, ressuscitou, mas como rei, ele não veio ainda, porque ele vai vir só para a nação de Israel. É uma outra situação, né? Tu és o meu filho, hoje te gerei. Este versículo tem causado muita confusão teológica entre os comentaristas. Alguns defendem que mesmo sendo na eternidade, na qualidade de filho, Jesus teve o início por ser gerado do Pai. Inclusive, isso é um ponto muito forte na doutrina ariana. A ariana é aquela doutrina de Ário, né? O Ário era um bispo que defendia que Jesus não tinha sua divindade, ele não era divino, porque ele foi gerado, ele foi criado, né? Ele entendia que Jesus teve o início, que ele foi criado. Então, ele usou muito esse termo, né, de ele ser gerado, para dizer que Jesus não era Deus. Aí teve aquela briga que nós conhecemos lá no início entre Atanásio e lá no terceiro para quarto século, entre Atanásio e Ário, por causa desse problema aí. Orígenes inventou a expressão geração eterna. Ele ensinava que o Logos, na condição de filho, procede do Pai, não por meio da divisão, mas espiritualmente por geração eterna. Então ele tentou explicar o seguinte, que Jesus foi gerado na eternidade junto com o Pai. Então ele não quer dizer que foi o Pai, que ele foi gerado do Pai, mas ao mesmo tempo na eternidade. Então não há um princípio para ambos, nem para o Filho e nem para o Pai, né? Só que existe um problema muito grande que alguns teólogos, usando inclusive o argumento de origens da geração eterna, chega a pregar uma teologia chamada teologia da subordinação, aonde entende-se que Jesus ele é subordinado ao Pai. Aí alguns dizem, ele é subordinado enquanto estava na terra, mas você vai encontrar momentos em que Jesus lá no céu, ele ainda demonstra essa subordinação, né? A Bíblia fala que depois de consumar o tudo, ele entregará o reino ao seu Pai, né? Então, e ele fala assim, e lá fala assim, digno de comprar, né? Digno Cordeiro de abrir o livro que comprou para Deus, né? Não comprou para ele, comprou para Deus, de todas as tribos, língua e nação. Então, existe sim essa meio que relação de subordinação do filho ao pai. Isso não tira a divindade de Jesus. Alguns teólogos defendem que Cristo sempre será subordinado, por isso a Bíblia diz que ele assenta à direita de Deus, né? E não no trono central, né? Então existe uma polêmica. Mas isso é uma questão só para discussões teológicas, isso não é importante para nós aqui nesse assunto, não. O que nós estamos tratando aqui é exatamente o fato dele ser o rei Messias, né? O Messias ungido. Todos prestarão contas. Nós temos aqui, então, todos um dia onde comparecer diante dele para prestar conta de seus atos aqui na terra. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Aqueles que não se arrepender, será julgado diante dele no grande trono branco. Não perecereis pelo caminho, quando a ira de Deus em breve se acender. Então o Salmo diz, né, que eles devem rever o caminho deles, para que eles não pereçam pelo caminho quando a ira de Deus se acender. Quando é que a ira de Deus vai se acender? Ela vai se acender na grande tribulação, quando ele vai derramar as suas taças da ira sobre o trono da besta, as nações que amotinaram contra ele, as nações que não aceitaram ele como Senhor, que não aceitaram ele como rei. Então, naquele dia, as nações que não aceitaram sofrerão a ira do Cordeiro. E também no grande trono branco, aqueles que não estiver achados no livro do Cordeiro, né, no livro da vida, também será lançado no lago de fogo. Então são os momentos em que a ira de Deus vai se manifestar e a graça não existirá nesse momento. Na graça acontece hoje, mas nesse dia é só a justiça de Deus mesmo, né? Então, um chamado à rendição e à submissão. Um chamado aos reis da terra. O último bloco é chamado à rendição antes que seja tarde demais, ou seja, é um chamado que está dando para as nações antes que sejam tarde, para se unir ao Cordeiro ao invés de lutar contra ele. Como eu falei no princípio, algumas nações não estarão do lado do anticristo. Então essas nações passarão para o milênio. Lá em Mateus, Jesus citou uma parábola dos bodes e das ovelhas. E os bodes ali são comparados às nações que ficaram fora contra Israel. As ovelhas são aquelas que ficaram a favor de Israel, que vai entrar no gozo do Senhor, que seria o reino milenar. O último bloco é chamado da rendição, ou seja, antes que seja tarde demais. É uma oportunidade para reverter os caminhos tortuosos em caminhos direitos. É a oportunidade da graça. A longanimidade de Deus tem dado tempo ao homem para retornar ao caminho, mas as portas irão se fechar, tanto no sentido para as nações, como para a igreja, para o mundo atual, né? Está chegando o tempo em que a porta da graça vai fechar e as pessoas vão
querer se arrepender muito tarde, mas enquanto é dia, há oportunidade para se arrepender, né? Mas voltando aqui ao nosso tema central, que é o reino messiânico. Se curvando ao filho. Beijar o filho do homem é um sinal de reverência e respeito. Entre os hebreus era um sinal de reconhecer o senhorio de alguém. Alguns eruditos acreditavam que uma tradução desse termo seria beijar os pés do filho do homem, mas essa interpretação é incerta. Por quê? Porque lá no texto só fala beijar o filho do homem. Mas eles usam isso aqui porque na cultura hebraica existem dois tipos de beijo. O beijo erótico, que seria do homem para uma mulher, e o beijo de reverência, que poderia ser na testa, no rosto, nas mãos ou nos pés, que significava reverência, obediência. Então, por isso que o texto dá a entender, beijar o filho do homem, nós estamos falando de um rei. Então, o que você entendeu? Está beijando a mão ou os pés dele, né? Então, existiam muitos termos hebraicos para beijo nesse aspecto. Por exemplo, você vai encontrar quando o profeta Elias fala que ele ficou sozinho, ele fala, não, tem mais 7.000 que não dobraram o joelho a Baal e nem o beijaram. Beijar no sentido de adorar. Então, era um termo muito comum, né? O próprio Judas, ele beijou Jesus no rosto, que era um sinal de amizade, né? Ou ósculo santo, que muitas vezes era dado no rosto ou na testa. Só que com esse beijo ele traiu Jesus. Mas você vê que era comum o ósculo santo. Paulo, inclusive, falou sobre isso. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, beijo santo. Então, é interessante que era muito comum na época. Até hoje no Oriente ainda é comum usar esse tipo de ósculo, né? Então nós temos aqui o caso da mulher samaritana, da Maria Madalena, que, né, ela veio mais tarde de lavar os pés de Jesus e beijava, limpava com os cabelos, ela se converte, ela reverencia a Cristo, trazendo, né, esse momento em que ela lavava os pés, né, ali beijava os pés e ungia com as lágrimas, enxugava com os cabelos, beijando os pés de Jesus no sentido de adoração. Era muito comum isso, né? O termo hebraico, o termo hebraico, a palavra ali, é neshikuvar ou neshikubar, né? Algumas traduções de neshikuvar, né? Porque é questão de ler mesmo, né? Você vai encontrar neshikuvar ou neshikubar, mas a mais correta, mais aceita é neshikuvar, que significa beijar respeitosamente no sentido religioso, em adoração. Estava também relacionada a beijar e ajoelhar. Então, neshikuvar, beijar se curvando, né? Beijar, então seria como se beijasse os pés. Por isso aquela questão de alguns eruditos entender que beijar o filho do homem seria essa palavra que aparece lá, que significa beijar os pés, neshikuvar, né? Vamos mais um pouquinho aqui. Jesus é rei e senhor. O Salmo 2 mostra Jesus como rei e Messias, ou seja, ungido, para reinar. Porém, Jesus, ainda que reina nos céus, ele ainda não se manifestou como esse rei do Salmo 2. Jesus tinha um tríplice ministério como Messias. Ele era profeta, sacerdote e rei. Então é bom lembrar isso. O que é a palavra Messias? Messias no hebraico significa ungido. Então, Jesus foi ungido como profeta, que ele pregava o reino dos céus, boas novas, ungido como sacerdote porque intercedia pelos homens, mas ele não foi ungido como rei. Por quê? Isso só vai acontecer no milênio. Então ele não foi ungido como rei, ainda que ele tinha o tríplice ministério, que ele veio para reinar, né? Ele fala que até que veja o Filho do Homem vindo nas nuvens, né, para reinar sobre a terra, né? E Hebreus fala até que coloque teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, ele ainda não subjugou as nações que se amotinaram contra ele. Isso vai acontecer na grande tribulação. Mas Jesus, ele continua sendo Messias em qual sentido? No sentido de sacerdote e no sentido de profeta que trouxe a palavra. Mas no sentido de reinar, ainda não, né? Ele até fala, meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, meus súditos lutariam contra os seus. Então ele fala que não tinha reino aqui. Ainda que chamava ele de rei, ele não tinha reino aqui. Bendito é o que vem em nome do Senhor, como se fosse um rei. Ele foi reconhecido, mas ele não tinha um reino. Ele mesmo diz lá, o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, o meu súdito lutaria contra os seus. Então, mas no milênio, sim, será deste mundo que será na terra o reino milenar de Cristo. Então a gente vê que é um salmo apontando para exatamente o ministério de Jesus lá no futuro. Por que é importante saber isso? Porque a palavra hebraica para ungido aquela palavra que nós falamos lá, a palavra
unção, Messias, né, Machia, ela é usada para qualquer situação. Então, por rei que era ungido, ele poderia falar, eu sou ungido, então eu sou Messias, no sentido de unção. Não é um título de rei, não é um título de autoridade, é o título de quem é ungido. Então, um profeta que era ungido, o profeta Isaías fala, o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu. E o que ele está dizendo? Eu sou Messias, eu sou Messias. Não é o Messias, um Messias, porque o Messias está especificando direto ao Cristo, né? Então, ele é Messias, por quê? Porque havia nele sobre ele a unção. É igual quando você vai para o Novo Testamento, a gente vê o nome de Jesus lá, Jesus, né? No Velho Testamento, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. No Novo Testamento, Jesus, né? Christos, Jesus Christos. Esse Jesus Cristo significa Jesus, o Cristo, porque Cristo não é nome, não é sobrenome de Jesus. É a mesma palavra do hebraico que significa ungido. Então, toda pessoa no Novo Testamento que era ungido, também tinha sobre ele esse título Cristo. Ele é o Cristo, ele é Cristo porque ele tinha unção. Agora, o termo que identifica e separa Jesus dos demais é porque ele é o Cristo, ele não é um Cristo. Ele é o Messias, ele não é um Messias. Então, só por causa do artigo definido é que isso atribui diretamente a Jesus. Mas todos que tinham, toda vez que a palavra ungido aparece no Novo Testamento, a palavra que aparece lá é Christos. No Velho Testamento é Machia, Messias. Então é bom lembrar isso aí. Então, Jesus o Messias, Jesus o ungido. Jesus o Cristo, Jesus o ungido. Tanto no hebraico quanto no grego. Então ele não veio ainda como rei ungido. Ele veio como profeta e sacerdote. Como rei ainda não. Então nós vemos aí que, como aprendemos neste salmo, Cristo é representado na tipologia de Davi como rei, que virá um dia para subjugar as nações. Porém, com Deus, ele já reina sobre aqueles que o aceitam como seu Salvador, Senhor e Rei. Aprendemos que um dia ele virá nessa terra, antes da consumação do século, para reinar no período milenar e depois para sempre. Então, ficou bem claro aí que esse Salmo 2, ele é voltado exclusivamente lá para o milênio, ou seja, depois do arrebatamento da igreja, porque as nações que vão se amotinar contra o rei, que é o Messias, ali vai ser o Messias ungido, essas nações vão se amotinar exatamente depois do arrebatamento da igreja, quando eles se levantarão para tentar destruir Israel e contra o reino de Israel. Então eles vão se amotinar, Jesus vai dar para eles um tempo para que muitos deles mudem de comportamento, nem todas as nações terão coragem de fazer isso, algumas nações ficaram meio que em cima do muro, essas que passaram para o milênio. Então, no final da grande tribulação, ele vem e decreta o juízo sobre essas nações, rindo deles. A Bíblia diz que ele vai rir deles quando mandar as suas pragas, né? As suas taças da ira, as trombetas. Ele vai zombar deles, como nós falamos, o antropopatismo, que seria um sentimento humano atribuído a Deus. E depois disso aí, ele estabelece o milênio. O milênio será 1000 anos de paz, onde realmente o Messias, esperado por Israel, cumprindo o Salmo 2, estará reinando sobre as nações. Então, olha como é que é interessante isso aí. Então, por isso que eu falo que o Salmo, ele não é muito aplicativo à nossa época. Inclusive, o título da lição, como eu falei, eu não achei que encaixou muito bem, né? Porque quando eu falo Messias já veio, como rei, ele não veio, né? Ainda que, mas alguém fala assim, Marcelo, mas ele quando nasceu lá na manjedoura, é aquele que é nascido rei dos judeus, né? Só que aquele não é rei dos judeus, ele é rei das nações, né? Ele não é só o rei dos judeus, aquele é um título que deram para ele, como rei dos judeus, que ele veio para restaurar Israel. Mas aqui ele não é rei dos judeus, ele é rei das nações, ele é rei sobre todo o planeta, sobre todo o universo, é diferente. Então, só para ficar bem claro aí, que é um salmo voltado escatologicamente, né? E esse Messias é escatológico, não é o Messias que nós recebemos. Existe alguma religião por aí que fala que esse Messias já veio, né? Por isso que é perigoso usar esse termo. Se eu falar que o Messias já veio, eu posso estar me referindo a 1914, né? Período da Primeira Guerra, alguém afirma que Jesus veio naquele período, né? Então, cuidado com isso aí. Mas é bom de saber para entender que esse salmo, não só esse salmo, como o Salmo 8 e outros salmos, são referência ao reino messiânico. Então, sempre que eu falar reino messiânico, lembre de uma coisa. Quando eu falo reino messiânico, eu estou me referindo ao milênio. Quando eu falo reino messiânico, Jesus como rei Messias, o rei ungido, eu estou referindo ao milênio, é o período em que vai reinar sobre a terra, junto com os seus 144 mil, os judeus aqui. No mais, está aí a explicação. Se você tiver alguma dúvida ou discordar de alguma coisa, tem toda a liberdade de estar fazendo também seu comentário, né, dando as suas indagações. Estamos aqui, somos flexíveis, a minha verdade não é absoluta, somos flexíveis
e estamos aqui para poder juntos estarmos estudando essa lição. Você que ficou até o final, quero agradecer por ter ficado com a gente até aqui. Pedir a você que dê o seu like, né, para que possamos estar divulgando mais esse canal. Isso é importante para a gente no canal, que você dê o seu like. Também e se inscrevendo, né, porque nos ajuda também, né, o canal cresce com você se inscrevendo. Quero agradecer aos que já estão inscritos, que tem nos ajudado aí também. E também compartilhando, compartilhe para alguém, né, o assunto. Talvez alguém vai pegar essa lição, talvez não vai conseguir ter essa visão aqui, então é um suporte para ele poder entender um pouco mais sobre esse salmo. E também ativando o sininho, né? Algumas pessoas falam assim, Marcelo, quando vai sair o seu vídeo? Às vezes as pessoas não ativou o sininho, então não fica sabendo quando eu lanço o vídeo. Se você ativar o sininho, toda vez que o vídeo for lançado, você receberá uma notificação. Então fica fácil para você não perder a sequência da lição e também não perder o endereço do nosso canal, porque isso também, com o tempo, pode acontecer de você não receber a notificação e até esquecer um dia que se inscreveu no canal. Então é importante você ativar o sininho, faça isso com muito carinho, e não custa nada, é só para nos ajudar mesmo, e Deus vai compensar você muito mais pelo que você está fazendo, tá? Ok? No mais, eu quero agradecer a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima lição, se Deus quiser.